Imagine ser separado de sua casa, família e tudo o que você conhece, e ser levado para um país estrangeiro onde você é forçado a trabalhar e viver em condições desumanas. Esta é a história dos judeus durante o cativeiro babilônico. É comum ouvirmos dizer que o cativeiro durou 70 anos, que os motivos foram a idolatria ou o afastamento de Deus. Mas o que realmente levou os judeus ao cativeiro? Quanto tempo realmente durou? Ao longo deste vídeo, vamos explorar diferentes perspectivas e evidências que podem nos ajudar a entender melhor a duração real do cativeiro babilônico e o que realmente levou os judeus ao cativeiro. Vamos analisar os fatos históricos e bíblicos para entender melhor este assunto. Bem-vindo à série A História por Trás da Bíblia. Que eventos levaram ao cativeiro babilônico o povo judeu? O cativeiro babilônico do povo judeu foi causado principalmente pela destruição do primeiro templo e da cidade de Jerusalém em 587 a.C. da Era Comum. Após a destruição, os judeus foram exilados para a Babilônia. De acordo com Pirkei Avot, um texto judaico, o não cumprimento das leis, incluindo o Shemitah, foi a causa do exílio, sugerindo que a ignorância do povo judeu sobre o mandamento do Shemitah de deixar a terra descansar, contribuiu para seu exílio. Pirkei Avot, capítulo 5, versículo 10. O livro de 2 Crônicas faz referência à advertência de Jeremias ao culpar a destruição do primeiro templo e da cidade de Jerusalém, bem como o exílio do povo judeu por ignorarem o mandamento de Shemitah, de deixar a terra descansar. O mandamento do Shemitah está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 10 e 11, e Levítico 25. Que fala tanto do Shemitah quanto do jubileu. A cada 7 anos, a terra deveria ter um descanso. Neste ano, não se plantava, nem podava nada que já estivesse cultivado. Tudo que crescesse naturalmente seria usado para alimentar não apenas o dono da terra e sua família, mas principalmente os viajantes que por ali passassem. A cada 7 semanas de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, se contava um jubileu. Nesta época, eram libertos todos os escravos, eram perdoadas as dívidas e qualquer propriedade vendida poderia ser recuperada. Afinal, a terra não poderia ser vendida em caráter definitivo, conforme Levítico capítulo 25, versículo 10 e versículo 23. Quanto tempo durou o cativeiro babilônico? Essa questão é pouco debatida, porque infelizmente a teologia criou um consenso que não leva em conta as evidências, mas sim a mal interpretação do texto bíblico. Em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, lemos: E esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e todas estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá que, quando os 70 anos forem completados, eu punirei o rei da Babilônia e aquela nação, diz Yahweh, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. Para entendermos este texto, temos de seguir a leitura com o seu contexto. Na continuação da profecia diz que não apenas Jerusalém, mas também as nações ao redor, como Egito, Edom, Tiro e demais nações também beberiam do furor de Deus através da conquista babilônica. Embora Yahweh tenha dito que Jerusalém seria a primeira nação a ser destruída, ele não diz que seria a primeira cidade a ser conquistada. Então vamos seguir a ordem cronológica dos acontecimentos históricos.
A cronologia dos fatos. Em 615 a.C., Nabopolassar atacou a cidade da Síria, mas foi incapaz de tomá-la, até que os medos sobre o rei Ciáxares se juntaram à resistência e a Síria caiu. Em 612 a.C., a cidade de Nínive caiu nas mãos da colisão Babilônia-Mede, e esta data é reconhecida como o fim da capital do Império Assírio. Remanescentes do exército assírio se juntaram a Carquemis, uma cidade sob domínio egípcio, no Eufrates. O Egito, um ex-vassalo da Síria, foi aliado do rei assírio Ashur-ubalite II e marchou em 609 a.C. para ajudá-lo contra os babilônios. O exército egípcio do faraó Neco II foi atrasado em Megido pelas forças do rei Josias de Judá. Josias foi morto e seu exército foi derrotado na batalha de Megido. Neco logo capturou Cádiz e avançou, unindo forças com Ashur-ubalite, e juntos atravessaram o Eufrates e sitiaram Arran. Embora Neco tenha se tornado o primeiro faraó a cruzar o Eufrates desde Tútemes III, ele não conseguiu capturar Arran e recuou de volta para o norte da Síria. Neste ponto, Ashur-ubalite desapareceu da história e o Império Assírio foi conquistado pelos babilônicos. Em 608 a.C., Nabucodonosor é nomeado vice-rei e avança contra o Egito para dominar a região. Neco II foi derrotado em batalha por Nabucodonosor II em 605 a.C., perto de Carquemis, e pouco tempo depois, Nabopolassar morreu de causas naturais. Nabucodonosor retornou à cidade como herói de guerra e foi coroado rei no início de 605 a.C. Neste contexto, temos de considerar que a profecia de Jeremias capítulo 25 informa que a palavra de Yahweh contra estas nações ocorreu no 4º ano do rei Joaquim, ou seja, no 1º ano de Nabucodonosor, 605 a.C., Jeremias 25:1. Segundo Jeremias capítulo 25, versículo 1, Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, teria reinado por 11 anos, tendo findado seu reinado 598 a.C. Fontes extra-bíblicas retratam os conflitos entre poderes rivais ocorridos durante o reinado de Jeoiaquim. O domínio mantido pelo Egito sobre uma considerável parte do antigo Império Neo-Assírio estimulou a predominância da facção pró-Egito em Judá, na qual o rei se apoiava. Porém, quando o rei babilônico Nabucodonosor II esmagou o exército do faraó em Carquemis e marchou para a costa mediterrânea, devastando as cidades filisteias, essa facção entrou em pânico. Seus desesperados pedidos de ajuda aos egípcios bem atestam a gravidade da situação. Joaquim morreu quando a ameaça da Babilônia já se desenhava nitidamente no horizonte de Judá. E Nabucodonosor II sitiou sua capital, Jerusalém, enviando os cidadãos da elite da cidade de volta à Babilônia. Nesta época, o rei Jeconias assumiu o trono de Judá. Seu governo terminou quando ele se rendeu a Nabucodonosor II, em 597 a.C. Em 15 de março daquele ano, Jeconias, toda sua casa, e 3.000 judeus foram exilados para a Babilônia. Seu reinado durou pouco mais de 3 meses, quando foi capturado. Nabucodonosor nomeou então o tio de Jeconias como rei de Judá, tendo assim um processo de arrecadação de tributos. As crônicas babilônicas relatam este acontecimento. No 7º ano, no mês de Quisleu, o rei de Acádia reuniu suas tropas, marchou para a terra de Hati, acampou contra a cidade de Judá, e no 9º dia do mês de Adar ele tomou a cidade e capturou o rei. Ele nomeou ali um rei de sua própria escolha, e tomando pesado tributo, trouxe-o de volta para a Babilônia. Nabucodonosor e as forças babilônicas retornaram em 586 a.C. e invadiram Judá, deixando claras evidências arqueológicas de destruição em muitas cidades e assentamentos, como os tracas de argila deste período conhecidos como as Cartas de Laques. A Carta de Laques número 4 é ambientada no contexto da última fase da campanha babilônica. Faz alusão ao abandono de um posto avançado em Judá, chamado Bet Harapit, e a queda de Azeca. Por Yahweh, que meu senhor ouça boas novas hoje. Observamos os sinais de Laques, de acordo com as instruções que meu senhor deu, pois não vemos mais Azeca. De acordo com Jeremias,
Laquis e Azeca são as principais fortalezas de Judá, e são os últimos remanescentes em mãos judaicas na véspera da queda de Jerusalém. Então o profeta Jeremias proclamou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, durante o cerco que o exército do rei da Babilônia impingia sobre Jerusalém, e contra outras cidades de Judá que ainda conseguiram resistir, Laquis e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Jeremias 34, versículos 6 e 7. Em 586, foram levados cativos todos os habitantes de Jerusalém. A descrição dos fatos deixa claro que o domínio babilônico se inicia com a vitória sobre a Síria e se torna efetivo durante a investida contra o Egito e seus aliados, em 609 a.C. Com o início do reinado de Nabucodonosor II em 605 a.C., as nações vizinhas todas sucumbiram, cumprindo o que Yahweh disse, que todas essas nações serviriam a Babilônia, 70 anos. O período de cativeiro em Babilônia terminou no primeiro ano do reinado de Ciro II, rei da Pérsia, após a conquista da cidade de Babilônia, em 538 a.C. Em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para reconstruir o templo. Flávio Joséfo, Antiguidade dos Judeus, livro 11, capítulo 1. Portanto, o domínio babilônico durou 70 anos, e estes anos não se referem ao cativeiro, mas à duração do domínio dos caldeus. Ademais, em 609 antes da Era Comum, após o falecimento de Josias, reina em seu lugar seu filho Jeoacás, que é levado cativo ao Egito, e não à Babilônia, conforme 2 Reis capítulo 23, versículo 31 a 37. Em 597 foram levados para a Babilônia apenas a elite de Jerusalém, cerca de 3.000 pessoas. O cativeiro de toda Jerusalém ocorre no momento em que Nabucodonosor destrói a cidade, em 586 a.C., sendo libertos em 538, somando assim 49 anos da desolação de Jerusalém. Agora que sabemos quanto tempo a cidade ficou desolada, e que o motivo foi a desobediência do reino de Judá de não guardar o Shemitah, falta analisar quanto tempo o Shemitah não foi cumprido. Primeiro, temos de ter em mente o fato de que Judá e Israel são reinos diferentes. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. Ao norte ficava o reino de Israel, e ao sul, o reino de Judá. O rei de Israel era Jeroboão, enquanto o rei de Judá era Roboão. Do início do reinado de Roboão, em 931 a.C., até o fim do reinado de Zedequias, último rei de Judá, em 586 a.C., não foi guardado nenhum Shemitah. Ao todo, foram 345 anos de governo sem guardar o 7º ano de descanso à terra, o que totalizaram 49 Shemitahs não guardados. Agora podemos concluir que o cativeiro, que foi consumado em sua totalidade em 586, duraria até o fim dos 70 anos de domínio babilônico que se iniciou em 609, com o fim total do Império Assírio, tendo seu avanço em 608 quando Nabucodonosor é nomeado vice-rei e passa a liderar as tropas que subjugou as nações ao redor. O reinado do dominante Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o domínio caldeu durou 70 anos, enquanto que a desolação de Jerusalém durou 49 anos, até os 70 anos do domínio babilônico se completarem, tendo fim em 538 a.C., com a ascensão de Ciro II. O próprio texto bíblico diz: quando se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Jeremias capítulo 29, versículo 10. O que está de acordo com 2 Crônicas capítulo 36, versículos 19 a 23. Não foram 70 anos de cativeiro, mas sim 49 anos, a tempo de se completar um jubileu, ano em que todos os escravos eram libertos, conforme o mandamento de Levítico, capítulo 25, versículo 10. O próprio Yahweh cumpre seus mandamentos e libertou o seu povo durante o jubileu. O conteúdo deste vídeo foi fruto de muito estudo para que você pudesse aprender de maneira gratuita. Mas você pode colaborar, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e comentando o que achou e deixando o seu like.
Ah, não deixe de se inscrever no canal Techuvá Sem Fronteiras, do Ari Patrick Mikkelsen. Shalom, shalom, lehitraot.